eu queria, já que a gente está falando um pouco de cada uma das duas técnicas, o que a diálise peritoneal tem de vantagem em relação à hemodiálise? Se vocês pudessem pontuar, assim. Cara, por que você tende a indicar mais uma do que a outra? O Jadilson falou uma coisa importantíssima que para a gente é um legado, a diurese do paciente. Então, a preservação da função renal do paciente residual, porque todo paciente que é renal crônico, interivelmente, em algum momento ele vai parar de urinar. Então, aquele paciente que ainda urina, a gente tem que tomar conta dessa diurese com unhas e dentes, para preservar ele, para ter possibilidade de poder beber água mais à vontade. Então, se ele está urinando 1 litro, ok, a gente pode liberar ele para beber mais água. Um desafio da peritoneal é aquele paciente anúrico, ou seja, um cara grande, vamos supor assim, um cara obeso, né, Cláudia? Isso. 120 quilos, 130 quilos, que não urina nada. O manejo na peritoneal, nesse caso, fica difícil. E a peritoneal tem essa capacidade de preservar a função residual melhor do que a hemodiálise, basicamente porque foi o que o Jesus falou no início. É uma modalidade fisiológica, todo dia. Seu rim funciona 3 vezes por semana? Não. Então, se você puder... É o jargão que eu mais uso. Se você puder equiparar isso todo dia, então é melhor você ir lá tirar 1 litro todo dia na diálise peritoneal do que você a cada 2 dias ir lá tirar 4 litros. Então, a isquemia que gera no rim ali residual vai matando essa diurese residual. E a gente mora num país tropical. Então, se você dá a possibilidade do paciente poder beber um pouco mais de água, a gente tem que agarrar isso com unhas e dentes. Então, acho que a preservação da função renal residual, acho que claro, acho que é indefensável isso. E outra que eu defendo muito com os pacientes é a liberdade. Autonomia. A autonomia. Então, assim, um paciente jovem, vamos pensar a gente, trabalhadores, ativos, né? A gente tem a possibilidade de manter todas as nossas atividades diárias fazendo a peritoneal. A gente vai chegar em casa na hora de dormir, vai se conectar na máquina, acordou, tirou a máquina, foi embora. Adolfo, quero viajar no final de semana. Você pega a cicladora, que é do tamanho de uma mala, as bolsas, você consegue colocar no seu carro e levar, desde que você tenha um local apropriado para fazer lá, né, Cláudia? E dependendo do tempo que você vai ficar em qualquer lugar, é só avisar com antecedência ainda que o material chega primeiro. Vou para o Nordeste, você vai se programar. Até fora do país. Até fora do você país. Tem autonomia de voo. Né? Você consegue se tratar não deixando de executar suas atividades diárias e fazendo aquilo que você gosta. É óbvio, você vai estar fazendo um tratamento, mas o tratamento vai estar também se adaptando à sua vida, né? Não vai ser ao contrário. Né? Então, eu acho que o pensamento ele tem que ser assim. Né? E pegando um pouquinho no gancho ali que estava falando de contraindicação, eu só queria falar uma coisinha aqui, que antigamente a gente tinha muito cuidado com a casa, né? Então, eu sou de uma época, eu sou bem jovem, mas eu sou de uma época que eu ouvia falar que tinha que ser... Piadista. Que tinha que 25 ser anos de idade, azulejada, ter uma pia, tive paciente assim, uma pia dentro do ambiente para não sair, não é nada disso. A gente precisa adequar esse ambiente da maneira mais normal possível, para que a gente não tenha acúmulo de poeira. Poeira traz bactéria, a gente abre o catéter, é isso. É tentar deixar a vida o mais normal possível, mas com a conscientização de que aquele ambiente tem que estar legal para que aquilo aconteça de uma forma legal, normal. Digamos que é um cuidado que a gente já tem que ter, Exatamente. Né? Normal na nossa Olha casa. Olha o que o Covid veio mostrar pra gente, né? Que a gente precisa lavar as mãos, né? O a diálise peritoneal já mostra isso, ó. Muito tempo. Um tempão. Então, nada além de lavar as mãos. É isso. No sul tem locais que nem máscara usam mais. Mas o sul é um local mais fresco, mais frio, diferente da gente aqui. Então a gente acaba tendo alguns cuidados um pouco maior. Mas eu acho que a conscientização é a coisa mais importante. É o que eu tento passar sempre no treinamento. É óbvio, é a técnica, mas é conscientizar que aquilo ali é importante. O porquê que aquilo ali tem que acontecer. Porque quando você entende o porquê, você vai entender que no momento em que você está fazendo, o seu cachorro tem que estar lá fora, mas eu não preciso botar ele para fora, dar para os outros, fazer nada disso. Ele vai continuar comigo, porque eu não vou tirar isso de você, né? Então, assim, é só conscientizar e dar certo. Você está fazendo em casa. Você vai chegar em casa e vai fazer. Vem da academia, vai fazer a sua diálise. Você chega em casa e vai fazer tranquilamente. Não estou simplificando, porque já é simples, né? Não, e assim... Maravilhoso, maravilhoso. Tem uma analogia assim, que eu acho interessante de fazer com transplante, mas que eu acho que cabe muito para a diálise peritoneal também. Quando você tem um residente que só vê transplante na enfermaria, ele fala assim, pô, transplante é horrível, né? O paciente está aqui internado, fazendo um monte de antibiótico, troca remédio, bota outra infecção.
quando esse residente ele não vai para o ambulatório, e aí no ambulatório de transplante ele vê que tem gente lá 15 anos transplantado com 1 de creatinina que nunca internou, Ele ele consegue ter uma ideia do método. Eu acho que a diálise peritoneal é a mesma coisa. Assim. E o cenário do Rio de Janeiro hoje coloca a gente numa situação ainda pior, porque como a gente falou, se é 7% no Brasil, no Rio eu diria que é 0,5%. Estou chutando um número aqui, mas eu, sinceramente, jogo muito para baixo esse número, né? Quando você vai numa sala de diálise e você oferece o método, infelizmente, quem está ali dentro e que passou pelo método e não teve um bom resultado, só fala mal do método, né? Então, assim, você imagina, 4 horas da sua semana, 3 vezes por semana, você está dialisando do meu lado ali. E aí, Adolfo, tudo bem? Meu amigo, eu fiz uma diálise peritoneal que foi horrorosa, eu tive uma peritonite, foi horrível, esse método é horroroso. Então, assim, o que se dissemina dentro de uma sala de diálise, de hemodiálise, é uma contaminação ao método, entendeu? Então, assim, é difícil você virar essa chave dentro de uma unidade de diálise. E aí, voltando um pouquinho lá em Belo Horizonte, porque eu acho que realmente é um cenário de aprendizado incrível, assim, como eles traçaram essa estratégia de linha de cuidado até o momento inicial, iniciando a diálise peritoneal como primeiro método. Então, o paciente já está ali, o paciente já entendeu, já está seguro. Cara, eu fiquei uma tarde inteira lá atendendo, a gente deve ter visto uns 20 pacientes, eu fiquei lá com o Dr. Fernando Lucas, que é um baita médico, nefrologista, na verdade nefrologista geral, mas tem uma mão de diálise peritoneal absurda. O que eu vi ali nas consultas é o que exatamente eu vejo no salão de diálise, mas ao contrário. O paciente que entrava e falava assim, olha, estamos com uma dificuldade aqui, doutor, não vou fazer hemodiálise de jeito nenhum, entendeu? Então, é isso, cara, tem que virar essa chave, o paciente precisa entender o método, sabe? Não é só falar para ele assim, você não tem mais acesso para fazer hemodiálise e agora você vai ter que fazer diálise peritoneal. Ele vai falar, nossa, eu vou ter uma infecção na barriga, não vai dar certo, é todo dia à noite, eu não vou conseguir dormir. Então, assim, essa informação, né, essa clareza do método, ela não está chegando à ponta, ela não está chegando ao paciente, entendeu? Então, a gente precisa realmente aí unir forças, e a gente está acreditando muito nisso com a chegada aqui da Nefroclínica na Barra, para trazer essa experiência de lá e tentar fazer assim, sabe? Porque é muito interessante, cara, é um método muito interessante, assim. Ainda existe uma coisa, voltando um pouquinho ali no início, né, na importância de preservar a diurese residual, tem uma coisa que é muito falada hoje, que é diálise peritoneal incremental, que é chamada. Ou seja, nos pacientes que têm ainda uma função renal residual adequada, às vezes a gente começa o método e não vai precisar ser todo dia. Então você faz ali 3 vezes por semana, menos de 5 vezes por semana é considerado um método incremental, certo, Cláudia? A gente consegue dar o que se chama quase que 30 litros semanais, né, fazendo com que ele tenha um volume de diálise suficiente para ficar bem, com qualidade de vida e nesse início. E aí o paciente fica fazendo o método 3 vezes por semana. Isso preserva mais a diurese residual dele. É como se a gente estivesse estendendo aquele tratamento conservador que a gente leva até o final ali no consultório, antes de indicar o método dialítico, ainda mais. Num segundo momento agora, que ele vai precisar, porque ficar uma semana sem diálise, ele não tem clearance para aquilo, o rim dele não entrega ali clearance para isso, mas a gente consegue, de repente, adaptar e ficar fazendo ali 3 vezes por semana, e aí você ainda ganha ali mais um tempo, né, com esse paciente com boa diurese residual, associando, né, esse clearance que a gente chama, né, essa taxa de limpeza, vamos dizer assim, do sangue para o pessoal leigo, associando o da diálise peritoneal ao que ele ainda tem. Isso soma, né, ao longo de uma semana e a gente chega num valor ali de adequação de diálise. E adaptação ao método, né, também, isso é muito importante. E aí ele vai se adaptando também ao método. Acho que isso é o fundamental. Exatamente. Né? Só que aí tem um detalhe que é bem importante também. Você precisa ter o paciente na sua mão. Você precisa conversar com esse paciente, porque na hora que também não der mais, você vai ter que estender esse método para convencional, para 7 vezes por semana. Mas isso aí é relação médico-paciente, né? Claro, então quem ganha é o paciente ali no início, não vai ter problema depois. O problema depois é quando você não tem o paciente não está junto com você no tratamento, na terapia, e de uma hora para outra você fala, agora você vai fazer 7 vezes por semana. E o cara não aceita. Não vou fazer, vou continuar fazendo 3. E não é por aí, né? Então, existe isso, cara. Eu acho que a diálise peritoneal tem essa coisa de muito da proximidade, sabe? O paciente fica muito próximo a você.
às vezes num salão de diálise, tem muitos pacientes dialisando ao mesmo tempo, acaba que é aquilo, eu acho que é a falsa impressão do paciente em hemodiálise, mas eu estou na clínica de diálise 3 vezes por semana, né, 4 semanas no mês. Mas você está junto com um monte de outras pessoas. O paciente da diálise peritoneal, ele acaba ficando mais ausente mesmo da unidade, mas ele uma vez por mês tem um tempinho dele lá, que ele senta com o médico nefrologista, que ele passa pela enfermeira, pela nutricionista, pela psicologia, se tiver demanda. Então, assim, acaba que sim, é aquela falsa impressão, né, de que eu tenho um médico todo dia aqui comigo na clínica de diálise, mas será que esse médico realmente está lá todo dia dando essa atenção, essa pontualidade? Então, existe isso também no método, é um método mais intimista, talvez, apesar da distância, acaba virando um método. A Cláudia recebe mensagem de paciente todo dia de manhã, drenei tanto, meu líquido tá claro, meu líquido tá isso, meu líquido tá aquilo. Está muito mais próximo do paciente. Existe essa proximidade, e isso é importante, que você vê um pouco do dia a dia também. E às vezes você não perde algum detalhe. Em alguma coisa escrita, você já consegue sacar que aquele cara, não, ele botou isso aqui, mas hoje ele não está bem, ou ele não filtrou muito, o que aconteceu, né? E você tem esse contato. Não é que a gente vai dizer dá trabalho, não dá trabalho. O que a gente consegue é ter uma diálise de sucesso e deixar o paciente bem, né? E ele ter o controle. Isso é muito importante, porque o cara sente também, opa, hoje não foi muito legal, vou segurar aqui. Porque ele tem tanta autonomia que ele consegue, ele próprio, já segurar a onda dele. Então, assim, é uma modalidade que eu acredito, que eu gosto muito, né? E eu costumo dizer o seguinte, aquilo que eu gosto, assim, que eu confio, eu vou, não é à toa que eu estou há 25 anos nessa, né? Então, assim, permeio por outras searas, né? Trabalhei muitos anos com agudo, mas a diálise peritoneal está sempre a tirar cola comigo. Então, assim, porque eu acredito dar certo, eu vejo dar certo. Cara, eu tenho pacientes de 17 anos em terapia com o mesmo catéter. Então, assim, a gente assim, não pode dizer que o método não dê certo. Né? Eu tenho uma criança que começou comigo há 2 anos, claro, não está mais, mas a mãe continua comigo ao longo dos anos, porque é uma relação muito estreita. Que agora ele fez 16 anos, então ele vai fazer reconstrução de bexiga, ele vai para a hemodiálise agora, ela acabou me perguntando como é que ia tá procedendo. É o mesmo catéter, cara, é o mesmo cuidado. Então, assim, já teve infecção? Sim, mas foi uma coisa, assim, bem oportunista, dentro daquilo que os guidelines mostram. Então, dá certo, dá super certo. Como crianças também, na própria Nefroclínicas, quando eu comecei na Nefroclínicas em 2021 com diálise peritoneal, eram 3 crianças para mim logo no início, assim. As 3 transplantaram. Sorte? Não sei, mas que foi bom, foi. Maravilhoso. E a diálise peritoneal como ponte para o transplante, ela é melhor que a hemo? Não diria que é melhor, Adolfo. Mais uma vez a gente volta aqui, fica até um pouco repetitivo, né? Eu acho que essa decisão tem que ser compartilhada, né? Mas ela não é contraindicada, né? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Na verdade, assim, já que a gente está falando do método, o que eu enxergaria como pontos positivos em relação à diálise peritoneal como ponte para o transplante? Acho que a primeira delas é essa que a gente já bateu muito na tecla, preservar a função renal residual do paciente mais um pouco, né? E aí com isso, para poder fazer um gancho, né? Por que vocês falam tanto dessa preservar essa função renal residual? Primeiro o Álvaro falou, né? A restrição de líquido é menor. Você imagina você ter que beber 600 ml de líquido por dia, total de líquido por dia na cidade do Rio de Janeiro, né? Não estou falando só de água, não. É líquido total. Seu cafezinho, seu leite, o suco que você toma na hora do almoço. É difícil, né? Não é fácil. Uma outra coisa que eu vejo como um ponto positivo da diálise peritoneal é preservar leito vascular, né? Você não vai botar catéter em vaso nenhum. Talvez, às vezes, você coloca um catéter, você pode, né, trombosar um acesso venoso, né? E depois ter uma dificuldade futura para transplantar, né? A gente, como nefrologista, a gente tenta sempre postergar ao máximo um catéter, por exemplo, na virilha, que os pacientes dizem, que é bonitinho esteticamente, porque no pescoço fica feio, né? Mas na virilha ali, na femoral, na verdade, na veia femoral, é um catéter que pode trombosar e esse leito vascular pode estar comprometido, né, em relação ao transplante. É comum também que, como a gente preserva essa diálise peritoneal, com a diálise peritoneal a gente preserva essa diurese residual do paciente, é muito frequente que esses pacientes tenham menos anemia, por exemplo. Eles continuam produzindo ainda eritropoetina com a função renal residual deles,
Então a chance deles terem anemia é menor. Se a gente for pensar em relação ao transplante que eu estou fazendo, né, aqui um paralelo, esses pacientes com menos anemia, de repente vão ter menor chance de receber uma transfusão de sangue. A gente sabe que pacientes que recebem transfusão de sangue podem estar sendo sensibilizados ali e no futuro podem vir a ter um problema para achar um doador compatível, né? Cara, e no mais, eu acho que é muito a coisa do paciente mesmo, é o paciente querer, né? O transplante renal, acho que é importante também ser dito aqui, ele é normalmente um transplante que ele é colocado, você como cirurgião, claro, sabe muito mais do que eu, mas é uma cirurgia que a gente fala que é extraperitoneal, então a gente não mexe no peritônio, que é esse filtro da diálise peritoneal, e às vezes é até possível um paciente que não retira o catéter de Tencoff no momento do transplante, se caso o transplante dele não funcione imediatamente, ele pode se manter em diálise peritoneal naquele período ali que a gente chama de função tardia do enxerto, vamos colocar assim, que o rim ainda não abriu, né? Nós, normalmente, no nosso grupo, como rotina, a gente tende a tirar o catéter peritoneal no momento do transplante. E caso o paciente precise fazer diálise, a gente acaba colocando um catéter de hemo. Mas, por exemplo, eu trabalhei alguns anos também no Hospital Federal de Bom Sucesso e eu presenciei alguns pacientes que não retiravam, não era a rotina do serviço retirar, e que o rim não funcionava de imediato e eles utilizavam a diálise peritoneal ali naquele momento, ainda que o rim não funcionou. Então, eu acho que é o paciente mesmo, cara. Não sei se o Álvaro lembra de alguma outra coisa. A gente tira mais até o catéter da diálise peritoneal pós-transplante, até porque a gente tem um viés de fazer muito doador vivo, né? E a chance de funcionamento imediato do rim é imensa. Então, a gente, na maioria das vezes, já entende que a gente não vai precisar de diálise no pós-operatório. Mas eu acho que você colocou muito bem, cara. É exatamente isso aí mesmo. E como nem tudo são flores, qual é o lado ruim da diálise peritoneal? Cara, acho que clinicamente eu falei 2 aqui, né? Acho um paciente com uma superfície corpórea muito grande, a gente tem uma limitação maior para adequar essa diálise. E o paciente que não urina nada, né, Cláudio? Que aí difícil, né? é sempre uma dificuldade, né? O manejo é um pouco mais difícil, mas... É possível, todos os dois, possível. Com certeza. Eu só acho que é uma dificuldade de adequação de ajuste ali que exige mais da equipe multidisciplinar e até do próprio paciente também, aquilo que o Jesus falou, a gente não urina nada, ele tem que ter uma restrição hídrica maior, ele precisa de uma outra filtração maior, aí ele tem que usar uma bolsa com uma tonicidade maior, que a gente nem chegou nesse ponto da conversa. A gente usa um modelo chamado alto volume, né? E aí esse paciente vai receber volumes maiores de diálise e, consequentemente, ele vai, que a gente chama de ciclar mais, né? Então, ele vai fazer mais trocas e isso ajuda bastante. E talvez ele precise também de uma cavidade úmida durante o dia, Isso. porque tem moléculas maiores que a gente precisa estar puxando. Hoje a gente consegue, às vezes, colocar o paciente com uma cavidade úmida 4 horas antes dele entrar na cicladora, faz uma troca manual e ele já está em casa. 4 horas depois ele vai e se conecta à cicladora para começar a DPA, que é o ADPI, que é a noturna. Tudo se ajusta, né? Com certeza. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra... A íntegra. Olha de novo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.